Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos tentar aqui dar continuidade aos nossos vídeos aqui sobre ondulatória, né? Então vamos fazer assim. Hoje eu vou falar para vocês sobre as ondas estacionárias e as cordas, tudo bem? Então vamos lá. Ondas estacionárias. No vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre o fenômeno de interferência, certo? O que é uma onda estacionária? A onda estacionária, ela é um fenômeno que ocorre graças ao fenômeno da reflexão. Então nós sabemos que se nós temos uma extremidade fixa, né, uma corda amarrada, digamos assim, numa extremidade fixa, e você produzir um pulso nessa corda, a reflexão acontece com oposição de fase. O que é isso? Então aqui, ó, temos aqui uma onda, e a onda tem esse comportamento. Fase positiva, fase negativa, fase positiva, fase negativa. Então se a gente produzir uma onda aqui, ó, vamos levar em consideração o seguinte, que essa é a nossa corda quando ela estava esticada. Então essa corda aqui, ela tem um comprimento. Vamos associar isso, por exemplo, ao braço do violão, pode ser? Você tem aqui os dois pontos onde as cordas ficam presas, né, fixas. Quando você produzir uma vibração aqui, essa corda, essa onda, ela vai refletir num certo ponto aqui e ela vai voltar com oposição de fase. Só lembrando que esse fenômeno não acontece só com cordas, né? Vai acontecer com onda eletromagnética e onda mecânica. Então aqui é como se eu tivesse a onda emitida e aqui a onda refletida. Como nós sabemos, na reflexão, não tem alteração nem da frequência, nem do comprimento de onda e nem da velocidade. Então você tem a mesma onda voltando com a mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, tudo igual. E isso faz com que nós tenhamos alguns pontos que fiquem estáticos, por isso chamados de onda estacionária. Esses pontos aqui, ó, né, que eu estou indicando para vocês aqui, são chamados de nós. A distância entre dois nós consecutivos é meio lambda. Você lembra do meio lambda da aula passada? Da interferência? Pois é, esse cara surgiu aqui de novo. O que acontece no nó, hein? No nó acontecem interferências destrutivas. Então, na verdade, aqui nesses nós é onde já aconteceu interferência destrutiva. E essas regiões que eu estou achurando aqui, ó, né, de vermelho, essas regiões são chamadas de ventres. Então, o que são os ventres? Os nós, eles são as regiões de menor energia, onde aconteceu uma interferência destrutiva. E quem são os ventres? Os ventres são as regiões de maior energia, tudo bem? Então, o que acontece aqui com essas ondas estacionárias? Se a gente for olhar para a acústica, é a partir daqui que vão sair as notas musicais, né? Se a gente for olhar para a onda eletromagnética, a gente vai ter alguns fenômenos interessantes. Por exemplo, aquele fenômeno que acontece dentro do micro-ondas. Você tem o micro-ondas. Por que o prato do micro-ondas tem que girar? É simples. Dentro do micro-ondas, você tem uma onda de micro-ondas, certo? Ela bate, reflete, gerando o que dentro do micro-ondas? Gerando uma onda estacionária. Essa onda estacionária cria nós e ventres. Pela definição aqui, ó, os nós, região de menor energia. Ventres, região de maior energia. Se minha comida está aqui, né, nessa região, se o prato do micro-ondas ficasse parado, estático, se ele não girasse, eu teria comida fria, comida quente. Comida fria, comida quente. Comida fria, comida quente. Ou seja, o prato tem que girar para poder esquentar a comida por igual. Isso é consequência do fenômeno de ondas estacionárias. Tudo bem? Tranquilo? Então, você só precisa estar ligado que a distância entre dois nós consecutivos equivale a meio comprimento de onda. Quando eu falo na acústica, né,
se eu falar de acústica, eu vou ter algo até mais legal, exemplos mais práticos para vocês. Quando eu falo da acústica e das cordas, então vamos lá. Na acústica existe uma relação muito interessante, que é chamada relação de Taylor. O que é a relação de Taylor? A relação de Taylor, ela diz que a velocidade numa corda, né, a velocidade de propagação numa corda que sofreu um pulso, ela é dada pela raiz da tensão, ou seja, força nessa corda, sobre a sua densidade linear. T, força, e o Mi é densidade linear, massa sobre comprimento. Não esquece do sistema internacional, hein? Quilogramas por metro. Tudo bem? Tá, beleza. E daí? E daí que quando eu pego um violão, por exemplo, e produzo uma vibração nessa corda, essa corda está tensionada, ela tem uma força aqui, né? E aí essa corda vibra de acordo com a frequência que você quer emitir. Então quando essa corda vibra, você tem uma relação entre essa velocidade e essa equação aqui, ó. Porque eu posso muito bem isolar esse F, tranquilo? E fazer esse F virar isso aqui, ó. Tranquilo, ó. Então, na acústica, isso é extremamente interessante, esse fenômeno. Porque a gente percebe que essa frequência de vibração, ela está relacionada com a tração na corda, com a espessura da corda, ou seja, está tudo relacionado. Então, dentro da acústica, tem um item muito interessante que nós precisamos aprender, que são os harmônicos, né? Quem são os harmônicos? Os harmônicos são os modos de vibração, né? Então vamos colocar aqui, hein? Cordas, tudo bem? Depois a gente fala de tubos, certo? Nos instrumentos de corda, existem uma sequência de harmônicos. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. O que é isso? Entenda harmônicos como modos de vibração. Então, esses modos de vibração, eles permitem que nós consigamos entender qual é a frequência que está sendo emitida. Então, quando eu tenho uma corda a vibrar de maneira natural, o que eu quero dizer de maneira natural? Eu tenho uma corda aqui, ó, de um violão. Essa corda está solta. Eu vou lá e bato nessa corda, certo? Essa vibração dessa corda, ela vai ser dessa forma aqui, ó. Vai vibrar dessa forma, vai bater aqui e vai refletir. Essa vibração aqui, e toda e qualquer corda do violão, quando estiver solta, vai vibrar assim. Essa corda tem um comprimento L. E se você olhar bem, aqui tem meio comprimento de onda. Isso aqui é chamado de primeiro harmônico. É o primeiro modo de vibração. Ou, se você quiser, harmônico fundamental. Isso é o que chamamos de harmônico fundamental. Tudo bem? Tranquilo? Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho meio comprimento de onda, né? Porque sabemos que um comprimento de onda eu tenho que ter uma crista e um vale. Então eu tenho só meio. Meio comprimento de onda corresponde a L. Tudo bem? Meio comprimento de onda equivale a L. Eu posso dizer então que lambda é igual a 2Ls. Colocando isso na equação fundamental da ondulatória, nós teremos V igual a 2Ls vezes F. Vou chamar esse cara de F1, porque é o meu primeiro harmônico. Sendo assim, F1 é igual a quem? F1 é igual a V sobre 2Ls. Meu, você acabou de descobrir como calcular a frequência fundamental de vibração de uma corda. Tudo bem? Esse é o primeiro modo de vibração, certo? Ó, vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe um instrumento para vocês, certo? Isso aqui é o ukulele, certo? E eu vou bater na corda, ó, extremidade, outra extremidade. Então, quando eu percebo o modo de vibração, dá para perceber? Ele está vibrando exatamente igual esse cara aqui, ó, certo?
Essa nota aqui, ó, é a nota Dó, tudo bem? Estou emitindo um Dó aqui, correto? O meu segundo, os sucessivos harmônicos, né, os próximos harmônicos, eles virão como? Eles virão assim, ó, bem simples de entender. Se eu pegar a mesma corda ali do meu instrumento, com o mesmo comprimento L, o próximo harmônico vai vir dessa forma aqui, ó. Tudo bem? É o próximo modo de vibração. Então, eu vou criar uma onda estacionária, por causa da reflexão, lembra lá da reflexão? E assim eu consigo classificar em qual harmônico que eu tô. Primeiro harmônico, um ventre. Segundo harmônico, 2 ventres e 3 nós. 1, 2, 3 nós, tudo bem? Quem que é o segundo harmônico? Vamos lá. O segundo harmônico está dizendo assim para nós, ó. Olha o que esse desenho diz pra gente. Ele diz assim: L corresponde a um lambda inteiro. Ó, tem um lambda. Colocando isso na equação fundamental, você vai ter V igual lambda F. Vou chamar de F2, que é o segundo. V é igual a L vezes F. Portanto, F2 é igual a V sobre L. Se a gente olhar com atenção aqui, ó, vamos ver uma relação entre esses dois caras. A relação entre esses dois caras está a seguinte: esse camarada aqui, o F2, é 2 vezes o primeiro. Né? Porque se eu multiplicar esse cara por 2, corta, eu vou ter esse camarada aqui. Então a gente já começou a desvendar uma lei matemática aqui. Para a gente finalizar isso, eu vou fazer o terceiro aqui para vocês. Dá uma olhada. O terceiro harmônico, que seria o terceiro modo de vibração, ele vai estar da seguinte forma. Adivinha quantos ventres você terá? 3, né? Estou no terceiro harmônico, extremidade fixa. Tem uma onda estacionária, perfeito? Tudo bem? E aí eu tenho 1, 2, 3 ventres. Minha corda tem o tamanho L. Quantos lambdas eu tenho? 1,5. Então, 3 meios de lambda corresponde ao tamanho da corda L. Portanto, lambda é igual a 2/3 de L. Tudo bem? V é igual a lambda F3. Portanto, nós teremos que F3 é igual a V sobre 2/3 de L. O que nos dará que F3 é igual a 3 meios de V sobre L. Se a gente olhar aqui, olha só, parceiro, V sobre 2L é F1. Portanto, o terceiro harmônico é 3 vezes o primeiro. Sendo assim, a gente acabou de colocar uma regra, uma lei matemática. O enésimo harmônico, ele é N vezes o primeiro. Em outras palavras, o enésimo harmônico, ele é N vezes V sobre 2L. Acabou o segredo dos harmônicos nas cordas, tudo bem? Então assim, ó, estuda isso, é bem interessante, está sendo bem cobrado. Prometo que em uma semana eu coloco o vídeo dos tubos sonoros para a gente tirar a dúvida, beleza? Já vou te adiantando que tem um dos tubos é a mesma teoria, certo? Tubo de extremidade aberta é a mesma teoria que essa aqui, você pode usar a mesma coisa. Para a extremidade fechada vai ter um pequeno detalhe lá. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, beleza? Valeu, obrigado, até a próxima.